Shalom, boas-vindas à nossa imersão de hoje. É um prazer estar aqui de novo. Bom, imaginem o seguinte cenário para quem está ouvindo a gente. O ambiente é uma cela romana úmida, escura e totalmente insalubre. O pior lugar possível. Exato. Tem uma pessoa acorrentada, um guarda do Império, 24 horas por dia, possivelmente aguardando uma execução. Uma situação desesperadora. Muito. E o instinto natural, a primeira coisa que qualquer um faria ao conseguir enviar uma mensagem para o mundo exterior, seria implorar por um plano de resgate, certo? Com certeza. Pedir dinheiro, pedir advogados. Exigir influência política, exato. Mas o autor do texto antigo que a gente vai examinar hoje não faz nada disso. Não faz mesmo. Em vez de pedir para ser salvo daquela situação, ele pede algo completamente contraintuitivo. Ele pede melhores habilidades de comunicação. O que um ponto de partida fantástico, né? Porque quebra imediatamente as expectativas modernas que a gente tem sobre como heróis ou líderes antigos deveriam agir sob pressão. Pois é. Então, para quem está nos acompanhando e querendo organizar as ideias, o foco de hoje é mergulhar em um texto fascinante do primeiro século. Isso mesmo. A gente vai examinar os detalhes do capítulo 4 do livro de Colessaiá, que muitas pessoas conhecem popularmente como a Carta aos Colossenses. Um texto riquíssimo. E o título central desse trecho nas nossas fontes é O Mistério do Machia e a Conduta da Fé. A nossa missão aqui é quebrar esses 18 versículos de uma forma extremamente acessível, mas sem perder a profundidade, sem aqueles jargões complicados. É o equilíbrio perfeito. Queremos entender os conselhos práticos, a rede de contatos deles e as práticas de oração dessa comunidade primitiva de Yaldin. E vale ressaltar que a gente não está olhando para um documento puramente místico ou filosófico que flutua nas nuvens, sabe? Sim. O que a gente tem em mãos é um manual de sobrevivência incrivelmente prático, para pessoas reais tentando navegar em uma sociedade altamente complexa. Certo, então vamos desempacotar isso. O texto abre com uma instrução que pode parecer um choque para quem espera um tratado super espiritual. Começa falando de relações de trabalho, literalmente uma ordem aos mestres, que nas nossas fontes originais são chamados de amos, para concederem aos seus servos, os avadim, aquilo que é justo. E essa abertura é um choque no sistema da época. A gente precisa entender o contexto romano ali. Sim, que era brutal. Exatamente. No primeiro século, o mestre não era apenas um chefe. Ele detinha o poder absoluto, de vida ou morte sobre os servos. Nossa. A ideia de que um mestre devesse a um servo algo justo era uma ofensa à estrutura social do império. Mas a justificativa que o autor, Shaul, usa para essa ordem é o que me chama a atenção. O que você achou mais marcante? Ele diz que esses mestres devem fazer isso porque precisam lembrar que também tem um soberano, Ial, nos céus, em Shamaim. Essa é a chave. Na minha primeira leitura dessa fonte, eu cheguei a pensar nisso como um lembrete para um CEO moderno, sabe? De que existe um conselho de administração acima dele, observando tudo, o que nivela as coisas. É uma analogia interessante, mas é muito mais profundo que isso, não é? muito mais. Comparar isso a um escritório moderno minimiza a onda de choque socioeconômica que essa instrução causou. Sério? Sim. Shaul está dizendo a um cidadão romano rico e poderoso que, diante do Criador, ele e a propriedade dele, o servo, estão em absoluta pé de igualdade. Dita completamente o eixo horizontal. Ou seja, a sua submissão ao Criador, a Yahweh, é o que regula como você trata aquele que a sociedade diz estar abaixo de você. Exatamente. Não existiu o conceito de eu sou muito espiritual no meu quarto, mas sou um tirano com meus subordinados. Não tem essa divisão. Nenhuma. A espiritualidade verdadeira dessa comunidade se provava na ética prática. Se a pessoa reconhece Ial como seu soberano nos céus, o privilégio terreno evapora. A pessoa se torna responsável por cuidar com justiça daqueles sob sua autoridade. O que nos leva de forma muito natural a essa relação vertical que você mencionou. Como exatamente eles mantinham essa conexão com o soberano nos céus? O texto é bem claro sobre isso. Sim, ele continua dando uma ordem direta sobre a comunicação com ele. Diz, continuar em tefilote e vigiai com ação de graças, com Odu. Isso. Orações e ação de graças. Só que aqui, lendo as nossas notas de pesquisa,
tem um detalhe no idioma original que me deixou paralisada. A nota de rodapé. Exato, uma nota de rodapé enorme sobre como eles oravam de fato. Ah, sim. A presença do artigo definido é um detalhe gramatical minúsculo que muda tudo. Pois é. A fonte aponta que o autor não usou o termo para oração de forma genérica. Ele usou o artigo definido para apontar a recitação de orações litúrgicas estabelecidas pelos nazarenos. Uhum. E essas orações deram origem ao que hoje a gente conhece como o livro moderno de orações, o Sidur. Mas eu vou ser bem honesta, eu tenho um problema com isso. Qual seria o problema? Vamos pensar na prática. Se a pessoa está repetindo as mesmíssimas palavras de um livro, uma liturgia estruturada de um Sidur todos os dias, isso não tira a espontaneidade? Entendo seu ponto. Não vira um piloto automático? Porque logo na sequência, o próprio Shaul faz um pedido super urgente e pessoal. Sim, no versículo 3 e 4. Ele pede para que o Altíssimo abra portas para que ele possa falar com clareza o mistério do Machia, o Salvador Yahushua, já que ele está em cadeias. Um pedido desesperador. Então, como é que se concilia a urgência de um homem acorrentado com a repetição de uma oração decorada de um Sidur? É um questionamento excelente. Nós modernos fomos condicionados a acreditar que estrutura e devoção pessoal são forças opostas, né? Sim, a gente prefere um improviso. Exato. Mas se conectarmos isso à psicologia e à brutalidade daquela época, a gente vê o contrário. A liturgia não é uma camisa de força. Ela é uma resposta ao trauma. Como assim uma resposta ao trauma? Pense na cela úmida que você mencionou no início da imersão. Uhum. Pense na privação sensorial, no medo constante da morte. Quando a vida sai completamente do controle e a pessoa está no fundo do poço, a mente entra em colapso. O medo paralisa. Nossa, é verdade. Você não consegue nem raciocinar. Nessas horas, ninguém tem palavras poéticas ou espontâneas para oferecer. A mente só quer gritar. É aí que a liturgia é herdada, a estrutura do Sidur salva o indivíduo. Ah, entendi. Quando a pessoa não sabe o que dizer, as palavras da comunidade, que lembram as promessas do Criador, dão o suporte necessário. É como se a liturgia construísse o esqueleto da casa, né? Perfeito. Mesmo que caia uma tempestade e as janelas quebrem e você não tenha forças para segurar as paredes, a fundação já está cimentada no chão. Exatamente isso. A estrutura lembra a pessoa de quem Yahweh é e do que ele já fez. É a partir desse chão firme de gratidão, o Odu, que a mente se acalma. E aí a espontaneidade verdadeira ganha espaço. Isso. É por isso que Shaul consegue ter a clareza mental de não apenas pedir para ser tirado da prisão, mas pedir sabedoria para revelar Yahushua naquelas circunstâncias. A liturgia fundamenta ele. Isso faz muito sentido. Mas como essa paz interna ancorada na oração se traduz quando eles precisam encarar a sociedade romana, que era amplamente hostil? Aí o foco muda para o comportamento externo. Sim, o texto faz uma transição clara nos versículos 5 e 6, falando sobre como lidar com os que são de fora. A instrução diz para reter a conduta, a halaká, com sabedoria, shoshma, redimindo o tempo em relação à fé, a emuná. E aí vem uma recomendação sobre comunicação que usa uma metáfora muito famosa. A do sal. Isso. Diz que o discurso deve ser untado pelo favor imerecido e temperado com o sal, para saber como responder a cada homem. Eu ia usar a analogia clássica da culinária, sabe? Da comida sem sal. Pois é, se a gente coloca muito sal, a comida fica intragável. Se não coloca nada, fica super sem graça. Como isso se aplica à comunicação deles? É comum a gente pensar assim, mas reduzir o sal a apenas um tempero é uma visão muito confortável para o nosso paladar moderno. Ah, tem um contexto histórico aí. Tem. No mundo antigo, o sal era algo vital. Ele preservava os alimentos, evitava a decomposição e, mais importante, ele era um antisséptico poderoso. Nossa, eles esfregavam sal em feridas, não era? Sim. E o que o sal faz quando toca em uma ferida aberta? Arde absurdamente. Arde absurdamente, mas cura. Impede a corrupção. Então, quando Shaul aconselha que o discurso dessa comunidade de Aldin seja temperado com sal, ele não está pedindo para eles serem apenas educados. Ele está falando de falar a verdade. Exato. Ele está dizendo que o discurso não deveria ser agressivo nem vazio, mas a verdade precisa ser dita. E a verdade muitas vezes confronta e arde como sal na ferida de uma sociedade doente. Mas aí entra o equilíbrio, né? Porque o discurso tem que ser salgado,
mas untado pelo favor imerecido. Perfeitamente colocada. O favor imerecido atua como a graça, como um bálsamo. O sal sem esse bálsamo vira apenas agressão, destrói quem está ouvindo. Mas o bálsamo sem o sal vira pura lisonja. Não transforma ninguém. E isso. O discurso deveria trazer a verdade de Yalcha na medida exata para a necessidade de quem os ouve. É ler o ambiente, dosar o sal e o favor imerecido. E aplicar toda essa sabedoria exige estar em contato com outras pessoas. É aqui que o texto dá uma guinada incrível nos versículos 7 a 14. Essa parte é fascinante. Ele sai da teoria e vira quase uma folha de pagamentos ou os créditos finais de um filme, sabe? Mostrando uma rede gigantesca de contatos. O que derruba aquele mito do herói autossuficiente. Totalmente. A gente tem a tendência de imaginar Shaul como um lobo solitário, um herói contra o Império Romano. Mas essa lista revela uma vasta rede de Aldin. E a logística disso é quase impossível de imaginar hoje. Eu fiquei pensando exatamente nisso. Aqui é onde fica realmente interessante. O cara tá preso. Como ele gerenciava dezenas de mensageiros? Exigia um esforço coletivo colossal. O texto menciona Tuxicos e Onésimos, sendo que um é chamado de Fiel e Alde e o outro de Um de Vós. Eles são enviados fisicamente para relatar os afazeres de Shaul e levar paz, o Shalom, aos corações, aos levavote. E isso demonstra a importância do consolo humano. Shaul sabia que o silêncio sobre a situação dele causaria terror naquelas pessoas. Mandar mensageiros era acalmar corações. Exato. E a lista continua, revelando os obreiros do reino, o Malachute de Al. Aristarcos, que é prisioneiro com ele, Moshe Marcos e Yalcha, também chamado Justus. E tem um detalhe triste aí. Ele diz que esses são os únicos companheiros e Aldin que o consolaram. É muita vulnerabilidade, né? Sem dúvida. Ele precisou ser consolado. A fé exige interdependência. Ninguém sobrevive sozinho àquelas condições. Essa interdependência fica ainda mais clara com Epáfras. O texto diz que ele está se empenhando fervorosamente nas orações, nas tefilotes, para que eles se mantenham na vontade de Iá, com muito zelo por Laodiceia e Hierápolis. O peso de Epáfras lutando por eles à distância é gigante. E ainda tem Luca e Demas mandando saudações. É uma verdadeira frente de batalha nas orações. E todo esse movimento nos leva à parte final, a internet primitiva deles. Ah, sim, os versículos 15 e 16. É incrível como a informação circulava. O texto manda saudações aos Ialdin, em Laodiceia, a Núnfa e a congregação que se reúne na casa dela, a Bait. E aí vem a ordem administrativa. Ele manda expressamente que essa carta seja lida em Laodiceia e que eles leiam a que virá de lá. É uma troca constante. O compartilhamento de cartas mantinha a coesão teológica, sabe? As congregações nas casas não eram isoladas. Se ficassem isoladas, a mensagem se perderia. Exatamente. E isso nos leva ao versículo 17, que é um momento muito tenso. Nossa, o recado para Arquipos. Eu cheguei a rir de nervoso lendo isso. É bem direto. Imagine estar na reunião, na casa, a carta sendo lida em voz alta, aquele silêncio reverente, e de repente tem uma cobrança pública nominal dessas. Toma cautela quanto ao chamado que recebestes. Imagine o Arquipos querendo sumir, mas por que isso era aceitável, e não apenas uma humilhação? Isso levanta uma questão importante. A cultura de transparência. O chamado de Arquipos pertencia à comunidade toda. Ah, então a comunidade ajuda o indivíduo a não desistir do seu propósito em Al. Exato. Não deixam ele falhar sozinho. Maravilhoso. Bom, sintetizando a nossa imersão de hoje, vimos que essa carta é um manual sobre como liderar com empatia, orar com a estrutura de um Sidur sem perder a paixão, temperar as palavras com sabedoria e depender de uma comunidade ativa. É de uma riqueza sem tamanho. E eu deixo uma reflexão final para quem nos escuta. Por favor. Se os nossos e-mails e mensagens de texto de hoje fossem abertos daqui a 2000 anos, eles revelariam uma comunidade tão dedicada, palavras tão cuidadosas e um senso de propósito tão inabalável quanto dessa rede de Aldin do primeiro século. Nossa, fica essa reflexão pesada pra gente.
E para encerrar de forma memorável, não vou adicionar nenhuma outra palavra após isso. Deixo vocês com as palavras finais de Shaul no versículo 18 do nosso material fonte. Lembrai-vos das minhas prisões. O favor imerecido seja convosco. Assim seja.